E aí, família, beleza? Ô, seguinte, a gente vai dar continuidade nas aulinhas de literatura agora, só que vai ser num formato um pouco diferente. Aí eu peço que vocês comentem, né? Vê aí o que vocês acham que deu certo e que não deu, mas comenta aí pra ver se, pô, está funfando, beleza? Pra ver se eu mantenho esse formato para algumas aulas e tal. E é isso, comenta pelo amor de Deus. E aí o tema da aula de hoje, né, a gente vai continuar em gêneros literários, vamos continuar ali no gênero narrativo, né? E lembrando que a aula passada, se não viu, né, elementos básicos da narrativa e tal, checa a aula passada. E nessa aula nós vamos estar diferenciando alguns tipos de textos narrativos, beleza? Que são eles o conto, a novela e o romance. Nessa aula vamos focar nesses textos, certo? E aí comenta, né, o que achou e tal, vai interagindo aí embaixo também. E aí, pessoal, é o seguinte, primeira coisa, né, que eu quero fazer aqui é retomar uma diferença entre poema e poesia. Aí você diz o seguinte, pô, mas você não falou que poema, poesia e tal são coisas que no geral, e aí no geral, não que seja regra, mas no geral tem mais a ver com o gênero lírico? E você disse que que a aula é principalmente, que a aula vai ser sobre o gênero narrativo, né, tal. Não, certo. Disse mesmo que tem a ver com o gênero lírico e não tá errado, tá certo, né? Que tem principalmente a ver com o gênero lírico. Mas vai ser muito importante a gente estar retomando essa diferença aqui para a continuidade da aula de hoje, beleza? E depois vocês vão ver melhor por quê. Mas seguinte, quando eu tô falando em poema, eu tô falando em algo que tem a ver com forma, com estrutura, beleza? Que tipo de estrutura? Ah, uma estrutura é um texto que é estruturado em verso. Beleza? E aí vocês vão lembrar que quando a gente estava diferenciando um texto mais épico ou narrativo de um texto lírico, né? E nós vimos como esses textos eles podem aparecer de formas diferentes. A gente viu também que o gênero épico narrativo, que é marcado por contar uma história, por estar narrando uma história, certo? E se você não assistiu a aula passada, né, a aula sobre elementos básicos da narrativa, vai lá, assiste essa aula, ela é muito importante, beleza? Mas o texto épico narrativo, lá nos começos, lá nos inícios dele, né, ele aparecia muito em verso, certo? E que ele pode aparecer tanto em verso, olha só, ele pode aparecer tanto em verso, como pode aparecer em prosa, beleza? O que vai estar marcando ele é o fato de ele estar narrando, estar contando uma história. E lá nos começos ele aparecia muito em verso. Então é a forma com que ele aparecia. E o verso é uma forma que também tem muito a ver com a noção de ritmo. Beleza? E a noção de ritmo é muito importante. Isso é muito importante para a história da literatura. Beleza? Agora, quando eu estou falando de poesia, de que será que eu estou falando? Eu estou falando de algo, né, que tem a ver principalmente com uma relação assim, sentimental com o mundo, saca? Tem a ver com a busca de registrar essa relação sentimental com o mundo, de sentimentos e tal, e para isso vai se utilizar da forma. Beleza? E aí pode ser a forma de um poema, como a gente vê acontecer muito comumente, certo? Mas também pode ter poesia na prosa. Beleza? E a gente vai ver isso já já. Pessoal, aqui a gente vai estar diferenciando, né, três, né, pelo menos alguns dos principais tipos de textos narrativos, certo? Que são o conto, a novela e o romance. Beleza? O que vai estar diferenciando isso aí? Vamos começar ali pelo conto. O conto vai ser então um texto narrativo, vai estar contando uma história, mas vai ser uma história que
no geral, vai girar em torno de um conflito principal. Um ou dois, não muitos. Mas no geral vai estar girando em torno de um conflito principal. Beleza. Tô falando aqui conflito, certo? Qualquer coisa volta lá na aula passada de elementos básicos da narrativa, que eu coloquei o conflito como algo que vem em decorrência justamente das ações, dos acontecimentos que se desenrolam numa história, né? Com o que acontece com os personagens e tal. E esse conflito ele pode estar ocorrendo tanto entre personagens como entre personagem e personagem e meio, isso aí. E aí eu dei o exemplo justamente lá do Vidas Secas, certo? Do Vidas Secas do Graciliano Ramos, que é um exemplo de como o conflito ocorre tanto no romance, né? O conflito ocorre tanto entre personagens como também entre personagens e meio, considerando que é um meio ali hostil mesmo para a sobrevivência, né? E há a necessidade de um constante movimento, de uma migração ali constante para que se possa sobreviver no ambiente da seca, certo? E justamente porque o conto ele vai estar girando em torno de um conflito principal, ele vai ter um tamanho reduzido, no geral ele tem um tamanho reduzido, certo? E por ter um tamanho reduzido a gente consegue ter acesso ao texto, ao todo do texto do conto, de forma mais rápida. E tendo acesso mais rápido, né, a gente vai ter o sentido geral do texto mais rápido, então o impacto do conto acaba sendo um impacto mais súbito. Mais rápido, assim. Beleza? Agora, novela. Quando a gente pensa em novela, a novela vai ser um tipo de texto narrativo que vai estar ali entre conto e romance, certo? Não é a melhor forma pensar em tamanho e tal, porque a gente vai ver também que muitas vezes um conto grande que chega ali nas 20 páginas, 30 páginas, muitas vezes ele pode se aproximar muito de uma novela pode se aproximar muito de um conto grande, muitas vezes o mesmo texto é visto por parte da crítica como um conto, outro por outra parte como uma novela, certo? Então, a questão do tamanho também não é a melhor forma de estar pensando. A novela a gente vai pensar, então, que, no geral, vão estar se desenrolando alguns conflitos. Mais que no conto, menos que no romance, mas vão estar se desenrolando alguns conflitos, e não muito extensos, no geral. Beleza? Agora, quando a gente chega no romance, né? O romance justamente vai ser, se a gente está indo num caminho crescente aqui de conflitos, o romance vai ser um texto narrativo que vai ser marcado pela presença de muitos conflitos. Muitos conflitos que muitas vezes pode até não ter um conflito principal, mas vários conflitos principais ali, tão importantes quanto, né, na história. Mas esses conflitos eles se entrelaçam para dar o sentido geral, o sentido total ali do romance, beleza? Então, muitos conflitos, embora todos se entrelacem no mais das vezes. Beleza? E aí, por isso, quando a gente vai pensando no sentido geral, né? A gente vai pensando aqui no sentido geral do romance, ele vai ser, diferentemente do conto, um texto que vai causar, em relação a esse sentido geral, quer dizer, compreender o que o romance quer dizer como um todo,
ele vai ser um texto que vai estar causando um impacto mais lento. Faz sentido? Mais paulatino. Quer dizer, aos poucos. E aí, para vocês terem uma ideia também, né? Vou dar um exemplo aqui, olha só. O conto da atividade da aula passada, de elementos básicos da narrativa, o rolezinho. Olha aqui. O rolezinho é justamente um texto que, vamos contar quantas páginas tem aqui. Só um exemplo, né? O tamanho não é o melhor parâmetro, mas para a gente ver como que esses elementos de cada, essas características de cada texto, né, reflete diretamente na forma geral do texto. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, beleza? E aí eu tenho também como exemplo de um texto aqui que já é estruturado mais em forma de romance, esse aqui, Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Olha só, é tudo isso, beleza? É tudo isso. Então, é claro que eu vou terminar de ler o rolezinho mais rápido do que eu termino de ler No Caminho de Swan. Certo? E aí eu entro em contato com o sentido geral do texto do rolezinho mais rápido, um impacto mais súbito. Aí, pessoal, tem um escritor argentino, que é o Julio Cortázar, que ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, o conto, ele ganha o leitor, né, é por nocaute. Pensa numa luta de boxe, assim, por exemplo. Ele ganha o leitor é por nocaute, certo? E o romance não, o romance ganha o leitor por ponto, não por nocaute, não súbito, que nem o conto, mas por ponto, aos poucos. Aí, família, é o seguinte, vamos nesse texto, beleza? Presta atenção, é um conto, beleza? É um trecho de um conto, né? Que chama Os Sobreviventes, que tá nesse livro aqui, ó. Tá nesse livro, Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Beleza? E olha que interessante. E na frente do título, Para Ler ao Som de Ângela Rorô. Né? Que será? Por que será que tá aí? Para Ler ao Som de Ângela Rorô. Né? Dá uma pesquisada aí depois no YouTube, né? As músicas da Ângela Rorô e tal. E depois comenta aí por que você acha. Olha só. Vamos lá. Quanto a mim, a voz tão rouca, fico por aqui mesmo comparecendo a atos públicos, pichando muros contra usinas nucleares em plena ressaca, um dia de monge, um dia de puta, um dia de Joplin, um dia de Teresa de Calcutá, um dia de merda enquanto seguro aquele maldito emprego de 8 horas diárias para poder pagar essa poltrona de couro autêntico, onde nesse exato momento vossa reverendíssima senta sua preciosa bunda e essa exótica mesinha de centro em junquidiano que apoia nossos fatigados pés descalços ao fim de mais outra semana de batalhas inúteis, fantasias escapistas, maus orgasmos e crediários atrasados. Mas tentamos tudo, eu digo, e ela diz que sim, claro. Tantos livros, tantos pontos de vista sociopolíticos existenciais e em comum só podiam era dar mesmo nisso. Cama, realmente tentamos, mas foi uma bosta. O que foi que aconteceu? Que foi, meu Deus, que aconteceu? Eu pensava depois, acendendo um cigarro no outro e não queria lembrar. E aí continua, né? Olha só, que interessante, né? Eu sei que vocês já leram isso aí, né? Na aula de gramática lá com a professora Mayra, certo? E aí, eu quero chamar a atenção aqui nessa aula, né? Nesse momento, eu quero chamar a atenção para um ponto, né? Eu quero que, na verdade, que vocês parem aí e pensem, pô, o que tem de diferente nesse texto? Né? O que chama a atenção nele, certo? E aqui, quanto à forma do texto, esse trecho que eu estou selecionando, olha que interessante. Aí você olha quantas vírgulas tem. Se você for contar, nesse trecho tem 1 vírgula e
o texto todo parece que carece de vírgula, sabe? Parece que tem ali uma escassez de vírgula. Então, essa falta de vírgula aí, e eu li acelerado justamente por causa disso, né? Eu li acelerado para tentar deixar claro que tem uma falta de vírgula ali, né? Fica até um pouco difícil de respirar se a gente lê só acompanhando o ritmo das vírgulas, porque tem pouca vírgula, certo? E aí, por que será? Será que essa maneira aí acelerada, essa maneira de ler, assim, está indicando o quê? Uma tranquilidade de espírito? Uma calma? Não, claro que não, né? Está indicando justamente o oposto, sei lá, um desespero, uma angústia, certo? E é justamente para isso que eu queria chamar a atenção, né? Essa preocupação com a forma nesse texto, que é um conto, vamos lembrar, é um conto. E há uma preocupação forte com a forma do texto, e essa preocupação se expressa aí, entre outras coisas, pela falta de vírgula, entre outras coisas, como isso aqui, por exemplo, claro, tentamos tudo e tal, certo? Então, função que? Metalinguística, fática? Não, né? Função poética, certo? E é um conto? E é um conto porque conta uma história, porque é uma narrativa curta, que não gira em torno de muitos conflitos e tal. Mas apesar de contar uma história, né? É também um texto poético. Certo? E aí a importância da gente ter diferenciado lá no começo aquela questão do poema da poesia, certo? Porque é um texto poético porque está em verso? É um texto poético porque é um poema? Não. Porque está na forma de um poema? Não. Né? É um texto poético porque ele apela para a poesia, né? Pensando que a poesia é justamente essa questão aí de tentar registrar uma relação sentimental com o mundo, tal, um estado de espírito, enfim. Mas ele apela para a poesia para tentar dar a dimensão de um sentimento, cara. E aí falando, pensa no momento que você tá muito mal, saca? Sei lá, terminou o relacionamento aí, tá mal. Aí você chega pra mim e fala ele, pô, eu estou triste. Ou eu estou angustiada. Ou estou mal. É muito diferente, né? Porque nesse conto é justamente o caso de um término, né? Um término que não deu, que não foi muito tranquilo, né? A história desse conto é isso: o término entre um cara e uma mulher. E é um término assim, porque não deu, saca? O relacionamento não deu mesmo, porque no final ele descobriu que ele gosta de cara, ela descobriu que ela gosta de mina mesmo, é isso. Só que fica aí também um certo tom de ressentimento, talvez, por conta. E aí leu o conto, é bem interessante, viu? Mas é justamente isso que eu quero colocar. É um texto narrativo, mas é também um texto poético, saca? E essa é uma coisa muito importante da gente ver, como que essas divisões, elas são importantes pra gente entender como um texto mais narrativo funciona, um texto mais lírico funciona e tal, mas elas são divisões que muitas vezes, né, não tem exatamente assim uma fronteira. Tem texto que é dramático e é narrativo e é poético e é lírico, ao mesmo tempo que eu queria chamar a atenção. Agora eu quero que vocês comentem aí embaixo, meu. Por que será que tá aqui? Para ler ao som de Ângela Rorô. Certo? E é o seguinte, há pouco, né, a gente viu que no conto Sobreviventes do Caio Fernando Abreu, né, lá no livro Morangos Mofados, ele coloca, né, na frente do título assim, para ler ao som de Ângela Rorô. Pesquisa aí no YouTube, né, Ângela Rorô, vê as músicas dela e tal. E aí a pergunta que eu faço para vocês, que eu peço para comentar aí embaixo, é por que vocês acham que ele colocou para ler ao som de Ângela Rorô? Que tipo de função vocês acham que isso pode ter, né? Sei lá, o que vocês acham? Por que ele pensou nisso? E aí, será que é só porque ele gosta de Ângela Rorô e quer compartilhar a playlist com nós? Ou será que tem alguma importância no texto? Pessoal, é isso. Eu vou deixar uma atividade também que vai ser feita a partir da leitura do capítulo Baleia, do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é pra gente ver também como que muitas vezes, hoje em dia principalmente, o capítulo de um romance ele pode se aproximar bastante também do impacto que um conto tem, né? Um impacto mais súbito, além de contribuir no impacto geral
do romance como um todo, certo? E olha que curioso, se vocês pesquisarem a história do capítulo Baleia, do Graciliano Ramos, no Vidas Secas, é um capítulo que nasceu como um conto, na verdade, e que foi integrado na obra Vidas Secas ali depois, né? Formando o romance, certo? Mas nasceu como um conto, que foi publicado no jornal e tal. Gente, ó, gratidão, muito obrigado, beleza? Comenta aí, interage, né? Alguma dúvida pode comentar aí, ou então manda mensagem, beleza? Pra mim. E é isso, deixa o like aí, beleza? Valeu, galera, até mais.